Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Evangelho de Lucas, capítulo 23. Mateus, Marcos, Lucas, bem fácil de encontrar. Terceiro evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler a partir do verso de número 33, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: Se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima que dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançou-lhes insultos, dizendo: Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma condenação? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Até aqui. Visões da cruz de Cristo. Qual é a visão que você tem da cruz de Cristo? O que você pensa a respeito da cruz de Cristo? Não sei quanto tempo, de alguma vez que você tenha parado para refletir sobre isso. E vamos ver aqui nesse texto como cada personagem mencionado por Lucas, ou mencionada por Lucas aqui no texto, viu a cruz de Cristo. Como esse personagem assistiu à cruz de Cristo. Vamos começar no versículo 35. Como é que as autoridades que estavam ali presentes viram ou veem a cruz de Cristo? Lucas diz, verso 35, o povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam, zombavam de Jesus naquela situação. Esta é a atitude de muitas pessoas também hoje. Você fala de Jesus para elas, você lê um texto como esse que nós acabamos de ler aqui, e elas zombam. Zombam, riem, não acreditam que Jesus tenha morrido na cruz para ser o nosso Salvador. Morreu como um outro qualquer. Muitos morriam na cruz naqueles dias de Jesus. Só no dia que Jesus morreu na cruz, morreram pelo menos mais 2 homens, diz o texto bíblico. Então era comum a pena de morte dos romanos naquela época. Eles estavam sob o jugo romano, matarem, levando as pessoas à cruz. Então as pessoas, as autoridades, zombam nesse momento. E até hoje, pessoas estão nesse grupo, que ao ouvir a mensagem da cruz, zomba. Acham que foi uma morte como outra qualquer. Olhem no versículo 36, e nós vamos encontrar uma outra visão da cruz. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. E se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. É um criminoso. Soldados pensavam isso. É apenas mais um que estamos crucificando.
Para os soldados romanos, esse momento é um momento comum. Eles faziam isso todos os dias, estavam acostumados. Eles estavam brutalizados pela profissão. Era aquilo que eles faziam. Estão cumprindo com a função que tinha. Esse vinagre aqui é um vinho azedo, velho, barato, que era oferecido como um anestésico para aqueles que estavam morrendo na cruz. Verso 34b diz que eles tiraram a roupa que Jesus estava e zombam de Jesus. É simplesmente mais um criminoso que nós estamos crucificando. A visão daqueles soldados. Verso 39, temos a visão de um daqueles homens que está ali também sendo crucificado. Um dos criminosos, verso 39, que ali estavam depenurado, lançou-lhe insultos. Você não é o Cristo. Salve-se a ti mesmo e a nós. Você é um enganador. Se és o Cristo, se tu és o Cristo. Irmãos, amigo, quem sabe que está me ouvindo nesse momento, esse homem, ele quer uma salvação para aquele momento. Se tu és o Cristo, tira-nos daqui. Salva-nos nesse momento. Quantas pessoas hoje querem uma salvação para uma situação que estão vivendo, para aquele momento das suas vidas? Assim que passou, assim que veio a cura do câncer, assim que veio o novo emprego, assim que o dinheiro apareceu, assim que o filho foi curado, assim que os documentos da imigração saíram, passou a aflição, não se lembram mais de Jesus. Querem uma salvação curta, querem uma salvação momentânea, apenas para aquele instante em que está sofrendo. Quantas pessoas procuram a igreja, procuram Jesus, para se salvarem de uma situação localizada, para um momento de aflição. É a situação deste homem aqui. Se és o Cristo, tira-nos daqui. O outro, versículo 42, que está ali, criminoso também, diz o texto bíblico que ele disse, Jesus, verso 42, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual a visão que esse homem tem? É o rei, é o Salvador. Ele entendeu. Ele queria sair desse mundo e ir para um reino espiritual. Ele queria ir, ele pede para ir com Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem aqui entendeu que Jesus era o Salvador. Para ele, a cruz de Cristo trazia salvação. E o que acontece com a maioria de nós nessa manhã? Entendemos que Jesus é o nosso Salvador. Dois homens ilustram o quadro deste mundo. Na mesma distância, um de cada lado de Jesus, um se perde, o outro é salvo. Eu digo se perdem porque ele escolheu virar as costas para Jesus no último instante da sua vida. O outro escolheu estar com Jesus na eternidade. Irmãos, esse é o quadro da humanidade. Daqueles que viram as costas, rejeitam a Jesus, dos outros milhares que aceitam Jesus. Ilustram perfeitamente o quadro desse mundo. E ele pede uma salvação eterna. Ele não pede uma salvação momentânea, apenas daquele momento. Lembra-te de mim quando entrares do teu reino. Nós não lemos, mas vamos ler agora. Versículo de número 47. Vira a página aí.
Levanta o aplicativo. Diz o verso 47, que está ali comandando aquela operação militar, um centurião, um comandante, equivalente hoje à postura, à posição de capitão do exército. Era um centurião do exército romano. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente esse homem era justo. A visão que ele tem daquele momento é divina. Ele está convicto. Realmente, esse homem era filho de Deus. Milhares de pessoas hoje também confessam, como esse homem, esse militar confessou. Ele é divino. Ele é filho de Deus. Mas interessante, que ele reconhece isso, mas não toma nenhuma atitude. Pelo menos os evangelhos não registram. Quantas pessoas você fala de Jesus para elas, diz: não, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é divino, Jesus veio a esse mundo para nos salvar, foi uma pessoa boa, realmente ele era Filho de Deus, mas não toma nenhuma decisão de entregar sua vida para Jesus. Quantas e quantas pessoas, amigos nossos, parentes nossos, têm essa mesma visão, reconhecem Jesus como Filho de Deus, Salvador, divino, mas não o aceitam em seus corações. Quantas pessoas fazem isso? Apenas um reconhecimento, sem uma tomada de decisão. Tem mais um grupo, olhando, ainda não lemos, vamos ler agora o versículo 49, mais abaixo. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galileia, ficaram de longe, observando essas coisas. A que distância você está da cruz de Cristo? De longe, vendo tudo o que se passava. Você tem visto milagres? Você tem ido à igreja no Natal? Você gosta da igreja? Gosta de estar participando de um culto? Mas está vendo, olhando de longe. Não quer se aproximar. Isso vai exigir muitas mudanças da minha vida. Não é possível. Estavam de longe observando. Queria dizer a você que está observando o que Deus tem feito nesse mundo, a obra que Jesus fez aqui, você que está observando de longe. Eu quero lembrar você de Lucas 15, que diz que aquele filho que saiu de casa foi aproveitar esse mundo e resolve voltar. Tão grande é a sua decepção. Ele resolve voltar para a casa do pai, filho pródigo. O texto bíblico diz em Lucas 15 que o pai, o vendo de longe, correu e o abraçou e o beijou, não deixou que ele falasse nada. Quero dizer a você que mesmo que você esteja longe, Deus está olhando para você. Deus está vendo você. Está esperando que você tome a atitude que aquele jovem tomou. Ele voltou para casa, resolveu voltar para casa. Você que está longe, observando apenas, volte, se aproxime, chegue até Jesus. Venha até Jesus. Interessante, aqui em Lucas, versículo 23 mesmo, no versículo 27, nós não lemos, vamos ler agora, diz assim, só para fazer aqui o paralelo, um grande número de pessoas que seguia a Jesus, inclusive mulheres que lamentavam e choravam por ele. O grupo então já vem há algum tempo acompanhando Jesus. E agora ficam de longe,
não interferem naquilo que os soldados estão fazendo. Continuam longe, continuam não querendo nenhum compromisso. Quem fica longe não quer abraçar uma causa. Quem fica longe não quer amar, como foi amado, como você é amado pelo Senhor Jesus. Mateus 27, só para reafirmar bem isso, Mateus 27 conta o mesmo fato, a crucificação de Jesus, o que aconteceu ali e as visões que as pessoas têm, como nós acabamos de mencionar. Mateus, primeiro evangelho, capítulo de número 27, o verso de número 39. Mateus 27, o verso 39, diz que os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça. Em outras expressões, em outras traduções, diz meneando a cabeça. Esse gesto no Oriente, menear a cabeça, balançar a cabeça, era um gesto de desprezo. Há quanto tempo você vem desprezando Jesus? Há quanto tempo você conhece a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, mas você não quer nenhum compromisso? Milhões e milhões estão passando pelas igrejas, estão passando pela vida de crentes, estão passando por programas de televisão, por canais na internet, e estão ouvindo, mas não querem nenhum compromisso. Gestos de desprezo. É o mundo em que nós vivemos hoje. Em 1 Coríntios 1, 24, o apóstolo Paulo diz que a crucificação é o poder de Deus para nos levar de volta para os céus. Interessante. Os judeus esperavam de Jesus uma salvação política, que Jesus veio para livrá-los da mão dos romanos. Essa era a ideia dos judeus. Libertação política. Os gregos escarneciam de Deus. Ele não tem esse poder que Jesus diz que tem, ao dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os gregos tinham o ato de amor de Deus vindo a esse mundo para nos salvar como algo para ser discutido intelectualmente, conversar sobre, dar opiniões sobre. Essa era a postura dos gregos. Em João 10, 18, falando que morreria na cruz para nos salvar, Jesus diz algo fantástico, amigo, que nenhum outro líder, que nenhum outro religioso disse. Ele diz em João 10, 18, eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Ele era Deus. Na cruz ele entrega, eu dou a minha vida. Domingo de manhã na ressurreição e torno a tomá-la. É aí que está a grande diferença do cristianismo para outras religiões. Irmãos, amigo, eu não quero um Jesus, eu não aceitaria um Jesus amoroso, que morre na cruz por amar a mim, a minha família, os meus amigos. Um Jesus amoroso. É o que ele mostra na cruz. Mas Jesus não fica nisso. Domingo de manhã, ele mostra que ele é Deus, que ele é poderoso. Aí sim, eu também não quero um Jesus poderoso. Ressuscitou pessoas, curou enfermos, mas ficou só nisso. Não, ele é completo. Ele ama e é poderoso. Ele morre, ele entrega, como diz João 10, a sua vida na sexta-feira, e no domingo de manhã ele pega a vida de volta. É Deus
que faz isso. E aí Paulo vai dizer, escrevendo aos Coríntios, isso é o poder de Deus para a nossa salvação. Poder sem igual. Poder que não dá para limitar. Um poder ilimitado. O poder de Deus. Envia Jesus a esse mundo para ser o nosso Salvador. Antes de comer o pão, de tomar o vinho, de lembrar tamanho amor, de lembrar tamanho poder. Convido você para baixar a cabeça agora. Você que já tem Jesus como Salvador. Você que ainda não tem Jesus como Salvador. Qual é a visão que você tem da cruz de Cristo? Qual é a visão? O centurião disse, é divino. As mulheres tiveram uma visão de longe. De longe. Um ladrão diz, é meu Salvador. O outro é um enganador. Os soldados é um criminoso. Vamos matá-lo como um outro criminoso. As autoridades, os príncipes da época, zombam de Jesus. Mas eu queria terminar fazendo uma pergunta ao seu coração. Qual é a visão que você tem da cruz de Cristo? Então, se a sua visão é desse homem aqui, que declarou, é Salvador, nenhum mal fez, não tinha pecado, entendeu o amor de Deus no último segundo da sua vida. Se você entende assim que Jesus é o Salvador, você pode participar agora desse pão e desse cálice.